Você já riu sem perceber que estava prestes a testemunhar o fim de algo que parecia eterno? Um programa de televisão que conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo, conhecido por suas risadas rápidas, piadas físicas e personagens memoráveis, teve seu reinado abruptamente encerrado por uma única cena. Esse programa era The Benny Hill Show, e sua história é mais complexa e perturbadora do que qualquer perseguição cômica que Hill protagonizava na tela. Por trás do humor exagerado, das risadas rápidas e das perseguições caóticas, havia uma transformação silenciosa no público, na crítica e na própria sociedade, e uma cena se tornou o símbolo de tudo que estava errado, desencadeando uma mudança irreversível na televisão britânica. Alfred Althorne Hill, mais conhecido como Benny Hill, nasceu em Southampton, Inglaterra, em meados da década de 1920. Alguns registros indicam 1924, outros 1925. A imprecisão já anuncia uma vida marcada por transformações e adaptação. Filho de um comerciante de instrumentos cirúrgicos, Benny não nasceu no palco nem sob as luzes do show business, mas a arte corria em suas veias. Seu avô fora palhaço de circo, deixando uma tradição de performance que, de maneira sutil, moldou a imaginação do menino. Desde cedo, Benny observava o mundo com atenção quase científica. Cada movimento, cada reação humana, era matéria-prima para sua futura comédia. Antes de se tornar um ícone global, Benny experimentou a vida comum. Ele dirigiu carros, entregou leite, empilhou mercadorias em lojas e até tocou bateria. Todas essas experiências aparentemente banais ensinaram-lhe a essência do que seria seu maior talento: observar o comportamento humano quando ninguém está olhando. Ele aprendeu a notar o detalhe, a sutileza, o gesto inesperado, e transformar essas pequenas observações em humor. A Segunda Guerra Mundial foi outro ponto decisivo. Servindo como mecânico e operador de holofotes na Royal Electrical and Mechanical Engineers, Hill ajudava a guiar feixes de luz no céu noturno, iluminando os movimentos dos aviões inimigos. Mas foi quando se transferiu para o Combined Services Entertainment que sua habilidade se destacou. Ali, em palcos improvisados, diante de soldados cansados, ele descobriu que a comédia podia ser mais do que diversão, podia ser uma forma de sobrevivência emocional. O riso, aprendeu, era uma arma contra a escuridão da guerra. Após o conflito, Benny Hill levou essa lição adiante. Inspirado pelos grandes do music hall britânico e, especialmente, pelo timing preciso de Jack Benny, mudou seu nome para Benny e começou a moldar o personagem que marcaria sua carreira. O rádio foi seu primeiro palco, com programas como Variety Bandox e Benny Hill Time, onde misturava sátira pop, personagens excêntricos e paródias de James Bond. Mas foi na televisão, a partir de 1950, que seu talento físico, suas expressões e seu domínio do ritmo ganharam vida. Em 1962, Benny se tornou o protagonista de seu próprio programa de antologia, interpretando diferentes personagens a cada episódio. Ele explorou desde papéis cômicos até adaptações de Shakespeare, mostrando que sua comédia poderia dialogar com a seriedade e a tradição. Ao longo da década, Hill consolidou seu estilo, um humor rápido, visual e inconfundível, com personagens recorrentes que criavam familiaridade e expectativa. Fred Scuttley, Harry Hill e Jack Uri não eram apenas coadjuvantes, eram peças essenciais de um universo cômico que os espectadores aprendiam a reconhecer e a antecipar. O verdadeiro marco do programa veio com a construção das famosas perseguições finais, sempre ao som de Hackett sax, onde Hill era perseguido por uma multidão de policiais, enfermeiras, avós e mulheres jovens, todas movendo-se de forma exagerada e cômica, graças a um truque de filmagem que acelerava a ação. Essa era a assinatura do show, instantaneamente reconhecível e capaz de provocar risadas sem precisar de tradução. A fama internacional surgiu naturalmente. O programa alcançou mais de 140 países e conquistou o público nos Estados Unidos, Austrália e além, sem depender de legendas ou adaptação cultural. Mas, na década de 1980, o cenário começou a mudar. A introdução das Hells Angels, um grupo de bailarinas altamente coreografadas, trouxe brilho e espetáculo, mas também gerou controvérsia. Alguns espectadores apreciavam o humor visual e o glamour. Outros, especialmente críticos e feministas, começaram a ver o uso das mulheres como meros objetos para o riso, apontando uma mudança no que a sociedade esperava da televisão. As críticas se intensificaram, mas Hill permaneceu no auge internacional. No Reino Unido, porém, o vento começava a soprar contra ele. O humor que outrora era considerado inovador passou a ser visto como antiquado. As perseguições, que antes causavam gargalhadas, passaram a ser interpretadas como machistas e desrespeitosas. E então veio a cena que mudaria tudo:
uma paródia de concurso de beleza em que Rio enfatizava cada movimento das competidoras, transformando-as em meros elementos visuais para piadas. O público que antes ria começou a questionar. Críticos, reguladores e mesmo outros comediantes apontaram que ali estava o símbolo de um humor desatualizado e problemático. O que era apenas uma piada se tornou evidência de uma cultura que precisava mudar, e uma linha foi cruzada. Rio, que antes dominava o riso de milhões, agora via seu programa ser desafiado por uma sociedade em transformação. Comentários na imprensa, questionamentos sobre padrões éticos e a ascensão de comediantes alternativos começaram a pintar um cenário diferente. O humor que havia encantado gerações começou a ser visto através de uma lente moral e crítica. A década de 1980 não perdoava mais excessos antigos. E assim, enquanto Benny Hill permanecia um fenômeno mundial, no Reino Unido sua reputação começava a se fragmentar. O programa que por décadas definirá o entretenimento britânico estava prestes a enfrentar a maior ameaça de sua história. Uma única cena, carregada de humor exagerado e controvérsia, carregava agora o peso de mudar tudo. E é nesse ponto que a história se torna ainda mais intrigante. Como um homem que trouxe tanta alegria ao mundo poderia ver sua obra ser desafiada, criticada e, finalmente, cancelada? Qual foi a mistura de talento, timing e mudança cultural que fez com que a risada se transformasse em indignação? Essas respostas começam a se revelar no próximo capítulo da vida de Benny Hill. No meio da década de 1980, a comédia britânica começou a se transformar. Uma nova geração de humoristas, conhecida como os Alternative Comedians, trouxe um estilo completamente diferente. Sátira ácida, crítica política e rejeição às formas tradicionais de slapstick. Entre eles, um nome se destacou mais que os outros: Ben Elton, que se tornaria uma voz incisiva contra o que considerava humor antiquado e prejudicial. Suas palavras não eram apenas críticas de bastidores, eram ataques carregados de intenção, apontando diretamente para Benny Hill e seu estilo de comédia. Elton argumentava que as perseguições constantes, os comentários sugestivos e as piadas visuais do programa contribuíam para uma percepção da mulher como objeto. Para ele, isso não era apenas um exagero cômico, era um reflexo de uma sociedade que tolerava e até incentivava comportamentos problemáticos. Para alguns, suas declarações foram um alívio, um reconhecimento tardio de uma verdade desconfortável. Para outros, soaram como um ataque injusto a um homem cujo único objetivo sempre fora fazer rir. A tensão estava no ar. Enquanto Hill conquistava plateias internacionais, em seu próprio país seu trabalho estava sendo questionado de forma mais feroz do que nunca. A reação foi imediata e polarizada. Alguns críticos apoiaram Elton, usando suas palavras como base para dizer que o programa não era apenas desatualizado, mas potencialmente prejudicial. Publicações como The Independent tentaram equilibrar a narrativa, defendendo Hill como um relicário de outra época, alguém cujo humor pertencia a um contexto histórico diferente, e não a uma ameaça real. Mas mesmo essas defesas não conseguiram conter o efeito das críticas. A cultura estava mudando rapidamente, e a comédia precisava acompanhar. O contraste era evidente. Enquanto o público internacional continuava a aplaudir o humor físico e as perseguições aceleradas, no Reino Unido a situação se tornava cada vez mais delicada. O Broadcasting Standards Council começou a pesar sobre o conteúdo, avaliando que elementos que antes eram considerados inofensivos, como mulheres semidespidas sendo perseguidas na tela, agora precisavam ser questionados à luz da moral vigente. O programa que fora ícone de irreverência começou a ser visto sob uma lente de censura e responsabilidade social. Enquanto isso, Hill permanecia ativo e confiante. Suas apresentações internacionais, os reruns e a fama global davam a impressão de que nada poderia abalar seu reinado. Mas por trás das câmeras, a pressão crescia. O custo da produção do show havia se tornado astronômico, cada episódio custando o equivalente a mais de €1 milhão nos padrões atuais. Entre cenários elaborados, coreografias complexas e elenco extenso, a produção exigia recursos e atenção, tornando o programa cada vez mais difícil de manter sem sacrificar qualidade ou relevância. E então chegou o momento que se tornaria lendário, a cena que simbolizaria a decadência do programa e a mudança cultural. Uma paródia de concurso de beleza, projetada para provocar risadas, acabou expondo as tensões sociais em carne viva. Hill, no papel de apresentador sedutor, destacava cada gesto das competidoras, transformando-as em meros elementos visuais para o riso. O que antes seria considerado humor leve, agora provocava constrangimento, indignação e críticas abertas de mídia, feministas e comediantes contemporâneos. Uma linha havia sido cruzada, o riso não era mais universal, havia se tornado um território de conflito. O impacto foi imediato.
Críticas nos jornais, discussões na televisão e debates em rádios questionavam não apenas o conteúdo do programa, mas sua relevância moral. Jovens telespectadores, acostumados a novos tipos de humor mais reflexivos e politicamente conscientes, não viam graça naquilo que antes provocava gargalhadas. E o efeito sobre a produção foi inevitável. As reclamações se transformaram em pressão corporativa. Tames Television, responsável pelo show, começou a avaliar a viabilidade do programa sob essa nova perspectiva social, financeira e ética. As mudanças de gosto e cultura não foram a única força contra Hill. Comediantes alternativos, como Ben Elton, transformaram a crítica em movimento. A comédia britânica se tornava mais inteligente, mais consciente, e Hill, cujo talento residia na irreverência física e no timing de slapstick, de repente parecia fora de época. Cada perseguição acelerada, cada gesto exagerado, cada piada visual, elementos que o tornaram famoso, se transformaram em símbolos de algo que não era mais aceitável na televisão moderna. A combinação de críticas sociais, queda de audiência e custos crescentes levou à decisão inevitável: o programa seria encerrado. Em 1989, após 21 anos de episódios que definiram uma era do humor britânico, The Benny Hill Show foi retirado do ar. A notícia chocou fãs e colegas, mas também marcou um ponto de virada na cultura televisiva. A transição de um humor tradicional, muitas vezes considerado inofensivo, para formas mais reflexivas, críticas e politicamente conscientes. Mesmo após o cancelamento, Benny Hill tentou se reinventar. Em 1991, lançou Benny Hill's World Tour, planejado para levar sua comédia aos palcos internacionais. No entanto, apenas um episódio foi produzido, Greetings from New York, e mesmo com rostos conhecidos como Henry McG, Bob Todd Upton, a tentativa não conseguiu capturar a magia original. O mundo da comédia já havia avançado, e Hill se viu como um homem que precisaria lidar com a mudança mais difícil de todas, a de seu próprio legado. Enquanto o programa encerrava sua trajetória, a vida pessoal de Hill permanecia discreta. Ele viveu de forma simples, mesmo sendo financeiramente bem-sucedido. Alugava apartamentos pequenos, cuidava de suas próprias roupas e fazia compras comuns no supermercado. Nunca se casou, mantendo sua vida pessoal longe dos holofotes. Esse contraste entre o artista exuberante e o homem reservado adicionava uma camada de complexidade à sua história. Enquanto o mundo via o riso, Hill experimentava solidão e introspecção. Na década seguinte, a saúde começou a falhar. Um pequeno ataque cardíaco em 1992, seguido de falência renal, sinalizou o fim iminente. Benny Hill recusou tratamentos que poderiam ter prolongado sua vida, e em 20 de abril de 1992, morreu em sua poltrona, com 68 anos. Coincidentemente, uma oferta de trabalho chegou no mesmo dia, uma oportunidade que nunca se concretizou, encerrando a carreira de um homem cuja comédia atravessou gerações, mas cuja relevância cultural se tornará objeto de debate e transformação. A ascensão meteórica de Benny Hill, sua capacidade de fazer rir milhões, e a queda provocada por uma única cena se tornaram um estudo fascinante sobre humor, cultura e moralidade. O que era universal e leve em uma época se tornou controverso e divisivo em outra. E é nesse contraste entre riso e crítica, fama e rejeição, que reside a complexidade do legado de Hill, um homem que conquistou o mundo com humor físico e irreverente, mas que encontrou, em uma sociedade em mudança, limites que não poderia ultrapassar. E é exatamente esse ponto que deixa a reflexão. Até que ponto o humor pode ser intemporal? Até que ponto uma risada pode ser universal antes de se chocar com mudanças sociais e culturais? Benny Hill nos mostra que o riso não é apenas entretenimento, é também um espelho da época em que vivemos, refletindo limites, valores e conflitos que vão muito além da tela. A história de Benny Hill não termina com o último episódio ou com sua morte. Ela continua viva em cada debate sobre comédia, moralidade e mudanças culturais. O que antes era considerado inofensivo ou apenas bobo, passou a ser analisado sob uma lente crítica, mostrando como a sociedade evolui e redefine limites. Hill se tornou, involuntariamente, um símbolo de transformação cultural, um ícone que riu com o público por décadas, mas cuja obra foi confrontada com as novas expectativas de respeito, consciência e representatividade. Ao olhar para sua carreira, é impossível ignorar a complexidade de sua influência. Ele começou como um observador atento da vida cotidiana, transformando pequenos gestos e situações banais em humor universal. Cada perseguição acelerada, cada gesto exagerado, cada piada física, era fruto de décadas de observação, prática e dedicação. Hill não apenas fazia rir, ele construía um mundo onde os personagens e situações eram reconhecíveis e relacionáveis,
criando um senso de familiaridade que se tornou a base de seu sucesso. No entanto, essa familiaridade também se tornou vulnerabilidade. À medida que a sociedade questionava papéis de gênero e padrões éticos, aquilo que antes provocava gargalhadas passou a gerar críticas severas. O episódio do concurso de beleza, que muitos consideravam apenas mais uma piada visual, transformou-se em um ponto de inflexão. Ele cristalizou todas as preocupações de críticos, feministas e reguladores, mostrando que o humor não existe em um vácuo, ele interage com valores, contexto histórico e mudanças sociais. Uma cena, uma piada, uma decisão criativa, pode alterar décadas de percepção pública. O impacto desse momento foi duplo. Internamente, a pressão sobre Hill aumentou. Custos altos, críticas constantes e a percepção de que o programa já não refletia o humor contemporâneo tornaram a produção insustentável. Externamente, o público começou a ver o show de maneira diferente. A mesma piada que havia arrancado risadas em 1971 parecia datada, desrespeitosa ou até ofensiva em 1989. Hill, que havia conquistado milhões de fãs no Reino Unido e no exterior, agora enfrentava um ambiente em que a risada não bastava para sustentar um legado. Mesmo após o cancelamento, a tentativa de se reinventar com Ben News World Tour demonstrou o desafio de se adaptar a um mundo em rápida transformação. Apenas um episódio foi concluído, e o impacto cultural já não era o mesmo. Hill, que sempre manteve sua vida pessoal discreta, passou seus últimos anos longe dos holofotes, vivendo de forma simples, quase anônima, enquanto sua obra permanecia como referência e, ao mesmo tempo, objeto de crítica. A reflexão sobre sua trajetória nos leva a perguntas inevitáveis sobre humor e cultura. Até que ponto o riso é universal? Até que ponto a comédia pode desafiar padrões sem ultrapassá-los? Hill mostrou que a resposta depende do tempo, do contexto e da evolução da sociedade. O que diverte uma geração pode incomodar a seguinte. O que é aceito em uma época pode ser rejeitado em outra. O humor, assim como a cultura, está sempre em movimento.